Olá, querido amigo internauta, seja bem-vindo aqui ao programa Sinais de Fumaça. Hoje nós vamos estar falando sobre os 4 acordos dos Toltec. Vamos dar início, na verdade, ao nosso bate-papo sobre essa filosofia, uma filosofia de sucesso, uma filosofia de saúde, uma filosofia de cura, uma filosofia xamânica que realmente nos engrandece como seres humanos. Olá, boa tarde, amigo internauta, tudo bem com você? Que ótimo, né? Horário de verão, né? Hoje está mais cedo assim, né? Parece que a coisa, puxa, está cedo ainda, mas já são 6 horas, exatamente. Como o Samuel falou, a gente hoje vai estar dando início aqui ao bate-papo, troca de ideias sobre o curso, sobre o livro, né? Os 4 acordos, ou os 4... no Brasil foi traduzido como os 4 compromissos. Os 4 compromissos. Exatamente, é que a tradução que eu tenho ficou com os 4 acordos, né? Ele é de um xamã azteca, na verdade, ele é descendente de toltecas, né? Da planta águia, que é o Dom Miguel Ruiz, né? Então a gente já vai começar a bater papo sobre isso, né? Falando quem são os toltecas, né? Toltecas, na verdade, não eram um povo, não eram os povos, né? Tolteca era um conjunto de conhecimento, né? Que algumas pessoas assim tinham acesso. Isso foi anterior aos astecas e foi anterior aos maias até, né? Uma sabedoria ancestral, né? Os toltecas se autodenominavam homens e mulheres de conhecimento, né? E viviam ali perto da onde hoje é o estado do México, né? Onde tem aquelas pirâmides ali perto ao sul da cidade do México, né? Que era um lugar sagrado. Como é o nome? Teotihuacan, né? Teotihuacan, né? É o nome sagrado. Quer dizer, o nome lá é a cidade aonde os deuses habitam, tá? Então toda essa sabedoria, ela foi guardada, ela foi passada depois assim, né, de boca em boca, porque o mau uso que foi feito dela, né, desse conhecimento, fez com que houvesse a derrocada de muitos povos, né? E depois, mais recentemente isso, né, alguns séculos atrás, com a vinda do elemento europeu, né, principalmente os espanhóis, tudo isso, então aí sim, isso daí ficou fechado, né, hermeticamente, mas chegou o tempo disso, né, ser passado para o mundo, e esse Dom Miguel Ruiz, né, se propôs a fazer isso. É uma coisa interessante a gente pensar sobre essa cultura, a cultura tolteca, porque a gente vai imaginar um povo organizado, né? E quando se fala de homens de conhecimento, são os verdadeiros xamãs, aqueles que tinham sintonia com a natureza, com as forças que existiam ali. Esses homens e mulheres de conhecimento é que resgatavam esse contato com essa energia potente, ancestral e da natureza para realizar aqueles projetos, para realizar a sua felicidade, para realizar os seus sucessos nos seus determinados contextos, onde eles queriam realizar na vida, né? Então eles são seres humanos como eu e como você, que estudavam esse contato com as formas da natureza, e utilizando esses contatos com a forma da natureza, a gente conseguiu o quê? Ter uma melhor ação na vida e no cotidiano. Ótimo. Vamos começar então. Existe uma lenda, né, assim, na mitologia tolteca, né, em que esses ensinamentos, né, foram passados por uma pessoa que sonhou. Ele estava tendo um sonho, né, ele queria realmente conhecer, ele queria se tornar um xamã, tudo isso, né? Então ele sonhou, sabe, assim, na preparação dele, tudo isso, ele continuava buscando, porque todos os ensinamentos que ele recebia não eram suficientes. Então uma vez ele teve um sonho, e nesse sonho ele se viu fora do corpo dele mesmo, né? Então ele fora do corpo, ele teve um insight de que ele se viu nas estrelas, né? O que a gente imagina que hoje seja uma projeção astral, né? Ele se viu nas estrelas, de repente ele teve assim um insight de que ele era feito da mesma matéria das estrelas, e tudo o universo era feito da mesma matéria. Então a grande conclusão que ele chegou, né, é o que hoje se fala: somos todos um, somos todos feitos da mesma matéria, né? Somos todos produtos da criação.
tá? E nós também nascemos com a capacidade de sonhar. Só que nos nossos sonhos aqui, mesmo sonhando acordado, como a gente vai falar daqui a pouco, né? A gente tem uma barreira que parece que a gente não consegue enxergar a realidade das coisas. Então, tudo que a gente vê aqui, né? Assim no material, é uma grande ilusão, tá? Então ele conseguia ver através dessas ilusões. Então ele saiu nos ensinamentos dele, né, passando isso para as pessoas, para dizer que este mundo que a gente vê, o material, é uma ilusão. E na verdade, né, o que existe é o que está além disso, né? E é uma coisa que é interessante, que quando a gente fala também em Tolteca, não está falando que é uma religião, né? Ele respeita, inclusive, a todos os mestres e todas as tradições espirituais que existem. E várias das tradições que existem no planeta vai falar, vai dizer quase que a mesma coisa desse mundo fenomênico quando a gente está inserido. O mundo atual onde nós estamos é um aspecto dessa realidade da vida que nós falamos que é uma ilusão, que é uma forma que se apresenta para a gente. E a gente vai chegar nesse ponto onde a gente vai dizer que ele é um reflexo disso, um espelho dessa realidade. Mas um pouco anterior, relacionado até com essa experiência que o Denis acabou de falar, que é essa projeção astral, esse contato com esse mundo, com essa outra realidade, que é a realidade espiritual, é que se diz, o que ele saiu com aquela sensação é que tudo é luz e tudo é amor puro. É luz pura e amor puro. Então é como se ele acessasse já nessa experiência espiritual que todos os seres, e ele próprio, é essa expressão de plenitude. Aí você vai ver que quase todas as práticas e quase todas as técnicas relacionadas com os toltecas é exatamente para reconquistar ou para despertar essa plenitude, que é a plenitude de que nós somos luz e que nós somos esse amor puro. Isso aí, Samuel. Inclusive ele fala, né? Somos todos luz. Foi a grande conclusão que ele chegou, né? Quando, assim, caiu-lhe a ficha. Opa, acordei. É isso. Agora nós vamos começar a colocar alguns slides aí, né, com alguns ensinamentos, tá? Eu gostaria então que o Alexandre, que hoje está no comando, nos assessorando aí no comando técnico, né, começasse a colocar o primeiro slide, tá? Então, começa-se falando da domesticação e do sonho do planeta, tá? E diz que o sonho do planeta é o sonho coletivo, fato de milhares de milhões de sonhos menores, de sonhos pessoais que, unidos, criam um sonho de uma família, um sonho de uma comunidade, um sonho de uma cidade, um sonho de um país e, finalmente, um sonho de toda a humanidade. O que quer dizer isso, né? Isso daí quer dizer que, sabe, tudo aquilo que a gente vê, né? Tudo, ele é produto do sonho ou da imaginação, sabe? De várias pessoas, né? De um monte de coisas, né? Hoje, se a gente vê as cidades, né? Elas são fruto de pessoas que sonharam e viram isso, né? Com antecedência, né? O automóvel, o computador, né? Alguma pessoa sonhou isso antes, tá? Então isso vem à nossa realidade. Então, tudo que a gente vê, inclusive a humanidade, né? É fruto de um sonho, tá? A somatória de todos os sonhos, de todas as pessoas que já passaram por aqui e nós mesmos, né? Traz essa realidade que a gente está enxergando aqui agora. Todas as leis, todas as crenças, todas as formas de pensamento, todos aqueles anseios, todas aquelas sensações, tudo isso faz parte desse sonho que é o sonho do planeta. O que quer dizer que cada um de nós, eu e você, nós também interferimos nessa realidade que é o sonho do planeta. A gente está colaborando e gerando aí novas possibilidades de sonho, de realizações nesse planeta, através do nosso próprio sonho interno. Só que muitas das vezes o nosso sonho, aí fala que o nosso sonho nós somos domesticados, nós somos quase que padronizado, como formatos como máquinas, a gente repetindo quase que sempre os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, os mesmos conceitos, e é isso que o Toltecas procura fazer, você despertar e sair dessa sua mesmice, como a gente vai aprender, e estamos aprendendo com essa sabedoria tolteca, porque é exatamente esse o papel, inclusive, do Nagal, daquele ser de conhecimento, daquele xamã que traz para a pessoa despertar, sair você daquele processo mecânico, mecanicista, mesmíssimos, mesmas
mesma coisa, tudo igual, tudo da mesma forma, para ficar uma coisa melhor, melhorada e melhor no seu contexto e na sua vida atual. E o seguinte também, né, Samuel? Assim, nós nascemos com a capacidade de sonhar, né? Nós aprendemos a sonhar. Então, assim, mas quando a gente chegou aqui, tá? Já estava tudo sonhado. Não é? Então foram nos ensinar algumas coisas, tá? Que era o sonho de outras pessoas. Sim. Né? E isso fez com que nós, né, fôssemos domesticados, como ele chama, tá? Muitos, a grande maioria desses sonhos que nós temos não são nossos. Eles foram colocados lá atrás pelo papai, pela mamãe, pela escola, pela igreja, pela sociedade, né? E a gente não questionou, a gente acreditou. Tá? Tem uma série de sonhos que já estavam impostos. Por exemplo, a pessoa vai escolher uma profissão, não porque aquela profissão é aquela que te agrada, mas aquela que vai, de acordo com aquele sonho já sonhado, vai estar dando uma melhor remuneração, e as outras pessoas disseram para você, ou disseram para a pessoa, que aquilo seria o melhor para ela. Então a gente já vem e fala assim, não, já temos, é como se a gente não tivesse o tal do livre-arbítrio, né? Exatamente. É como se a gente vai, não, você vai escolher um desses aqui que está aqui na prateleira, porque é esses aqui que tem à disposição. Você quer esse, esse ou esse. Isso. E isso é a domesticação que o Dom Miguel Ruiz fala nessa cultura tolteca. É um desses aqui que está na sua frente que você vai escolher, né? Qual é que você vai escolher, é que é o diferencial nessa sua realidade de sonhos. É muito interessante, porque ele fala que somos domesticados no sentido de que como crianças, e quando crianças, como se fôssemos verdadeiros cachorrinhos ou gatinhos. É do mesmo jeito que domestica, né? É da forma, recompensa quando acerta, né? E castigo quando erra. Então a criança foi lá e fez uma coisa boa, toma um presentinho, ou toma um docinho, ou toma uma madeira, ou toma alguma coisa. Fez uma coisa errada, então você apanha ou fica de castigo. Exatamente. É essa forma que é. Inclusive, esse daí é o que impera, inclusive, na nossa sociedade, no conceito educacional. No conceito educacional, nós somos ensinados também assim. Ou é castigo, ou é recompensa. Aí quando você tira uma nota boa, você ganha uma letra ou alguma coisa verde. Está aprovado. Aí se você faz alguma coisa errada, castigo, vermelho, reprovado. Então é o sistema que a gente costumou a utilizar, costumou a seguir nessa sociedade domesticada onde nós estamos inseridos. Tá certo, eu vou pedir para o Alexandre colocar o próximo slide. O próximo slide... Aprendemos a nos comportar... Como nos comportar em sociedade. Isso. O que acreditar e o que não acreditar. O que é aceitável e o que não é. O que é bom e o que é mal, o que é belo e o que é feio, o que é correto e o que é incorreto. Então, é isso que a gente estava falando agora, né? Assim, sabe, tudo, né? Variando naquele negócio. Isso é certo, isso é errado, isso, né? A gente vai criando a capacidade, depois a gente vai ver isso, mas vai criando a capacidade de julgar, de julgamento, né? Todas as filosofias, todas as várias filosofias atuais, né, assim, e algumas já tradicionais, tá, dizem que a gente precisa parar de julgar, tá? Eu entendo isso, eu acho que julgar a gente está sempre fazendo, né? O que na verdade eu acho que se precisa é a gente parar de julgar e condenar. Tá, o julgamento, né, que a pessoa fala, você precisa parar de julgar. É julgar, já sabe, já falando assim, já falando mal da pessoa, já falando mal do vizinho, já falando mal do trabalho, já falando mal, sabe, né? Então, na verdade, a gente tem que discernir entre as coisas, né? E aí entra a coisa, isso é bom, isso é mal, isso é belo, não é? O conceito de beleza muda, o conceito de moral muda, o conceito de várias coisas mudam, né? De acordo com a sociedade, de acordo com... Né? Então uma coisa que era certíssima um tempo atrás, hoje já não é mais. Tá? E a gente volta a acreditar no quê? No que as pessoas estão falando. Tá? Então... Isso é uma coisa interessante para a gente passar e analisar também, né? O que é bom e o que é mal vai muito de acordo com a sua constituição de valores internos. E inclusive esses valores internos, é bom parar para pensar para ver como é que a gente é realmente domesticado. E inclusive esses seus e esses nossos valores internos também são valores sonhados. Mas o que vai ser o diferencial nesse discernimento que a gente está todo o tempo inserido? É descobrir e reconhecer qual que é o bom, qual que é o mal,
para você nesse seu estado interno, inclusive acompanhado pelas sensações, acompanhado pelo que você sente em relação àquilo lá. Porque às vezes a gente está inserido e falando com a coisa, não, isso aqui não é bom, isso aqui não é bom, isso aqui não é... Ou aquela coisa de querer impor, né? Ah, isso daí não é bom para você. Isso daí não é bom para você, eu sei, isso daí não é bom para você. Pode ser que aquilo que a gente fala que não é bom para outra pessoa, e para nós é que não seja, né? É isso que a gente tem que observar, que às vezes a gente quer domesticar as pessoas como se elas tivessem necessidade de ser dessa forma, em se enquadrar naquilo que eu acredito ser a verdade, enquanto que ela pode ser um sonho totalmente diferente daquilo que eu quero para a minha vida, né? Então o que é isso? É respeito. Eu acho que uma das coisas que tira de base dessa reflexão é respeitar a visão e o sonho da outra pessoa, mesmo que aquele sonho esteja imbuído em vários sonhos já repetitivos que acontecem no planeta. Porque quando a gente tem essa noção de que reconhece, eu estou sonhando, a outra pessoa também está sonhando, e respeitar esse sonho das pessoas, você vai observar que vai trazer uma melhor clareza nesse seu desmistificar de vida. Então, Samuel, isso que você estava falando me lembrou também de uma coisa que eu acho muito lindo, que foi escrito por aquela autora Jane Sons, né? A mesma autora das cartas, né? Do Caminho Sagrado. Num outro livro dela, chama-se Dançando o Sonho. O primeiro capítulo do livro dela, Dançando o Sonho, é Cada vida é um caminho sagrado. Tá? Olha essa coisa de respeito, né? Assim, por cada vida, né? Se você considerar que cada vida é um caminho sagrado, sabe? Estamos aqui todos num aprendizado, estamos todo mundo no mesmo barco, né? Assim. Exato. Né? Aí a gente vai pegar essa linguagem do sonho, né? Vai falar assim, bom, todo mundo tem um caminho sagrado, tem um sonho sagrado, e ao mesmo tempo está vivendo um sonho do sagrado, um sonho do grande espírito. Aí você vai deixar, inclusive, de acusar com tanta veemência a outra pessoa pelas atitudes e os comportamentos que ela tem, para reconhecer que ali por detrás ela está exercendo também um papel. E por exercer um papel, por exercer uma função na vida, e até inclusive necessária para o processo evolutivo seu e meu, é que ela está ali inserida. Aí, mas que loucura vocês estão falando aí na TV? Estão falando então que o bandido e o assaltante, aquelas pessoas que fazem maldade, então é um sonho divino também? Que coisa maluca você está dizendo? Mas é uma verdade, porque é através dessa sua interação com essas formas que se apresentam na vida que você evolui, que você cresce. Que você se torna um ser humano melhor e você tem os sonhos melhores. E ele também está no processo de sonho, crescendo e se desenvolvendo ali. E pode ser que, inclusive, quando essa pessoa despertar para um outro tipo de sonho, vai ser tão rompante, tão amplo, tão expandido, que ele se torne quase que um iluminado na concepção que a gente entende. Vai saber. Vou pedir o próximo slide, por favor. Não escolhemos essas crenças. Exatamente, né? Essas crenças que nos são impostas, né? E ainda que, quiçá, nos rebelássemos contra elas, não éramos o bastante fortes para que nossa rebelião triunfasse. O resultado é que nos rendemos às crenças mediante nosso acordo. Exatamente. Aí é que entra a coisa do acordo, tá? Nós estávamos de acordo com aquilo, porque aquilo, né, de alguma forma, captou a nossa atenção. Né? Então, você fazer uma convenção, por exemplo, olha, as palavras, né, sabe, elas são compostas na escrita de letras. Olha, essa convenção da letra A, ela é assim, redondinha, tem aquela perninha, não é assim? Tá? Isso é uma convenção, isso captou a sua atenção, a nossa atenção, a atenção de todo mundo, e convencionou-se chamar que isso tem um som de A. Tá? E é assim que todos os acordos, isso é um acordo. Não é? Existe um acordo literário, um acordo de fala, um acordo, né, que, tá, faz com que isso seja verdade. Né? Então, tudo que nos foi passado quando éramos lá pequenos, tudo isso, né, desde que nós nascemos, tal, foi por acordo. Então, nós estamos de acordo com muitas das crenças, sabe, que não são nossas e que foram colocadas para nós, tá? Por quê? Como estava dito, né, naquela época nós
sabe, não conseguíamos nos rebelar, éramos pequenos. Aquele pessoal grande, né? Gente grande, enorme, né? Exatamente, sabiam tudo. Não é? Tá? Não é? Então, né? Quando a gente cresceu e começou a se rebelar, aí a gente já começou a sentir alguma dificuldade, né? Aí entrava a coisa de que, olha, não é por aí, você não está sendo legal, se você não fizer igual papai está mandando, igual mamãe está mandando, igual a professora está mandando, você não é um bom aluno, não é um bom filho, tá? Então, aconteceu que, né, muitas dessas crenças que nós temos hoje, tá, foi feita por um acordo e a gente nem se toca, né, assim, de vasculhar e saber se elas são verdadeiras, ainda continuam verdadeiras para nós. E isso é coisa do acordo, né? Essa coisa é muito interessante, porque nós temos a possibilidade, como seres humanos, porque assim, o mundo e a realidade do sonho do planeta, ele vai se apresentar. De uma forma ou de outra, ela se apresenta. Mas a gente tem o poder de, com nossa assimilação e com nossa presença, de acordar, de assumir um acordo, de assumir um compromisso, de assumir que aquilo é uma verdade ou se não é uma verdade. Inclusive fé. O fé é um acordo incondicional que a gente impõe, que a gente se coloca, se a gente fala, não, eu acordo, sou acordado de acordo perfeitamente com essa crença, com essa ideia, com essa sensação. Eu concordo perfeitamente, por exemplo, que se eu soltar essa caneta vai cair. Então, é um acordo que a gente estabelece. Aí você observa que as pessoas que lidam com coisas, vamos dizer, misteriosas, vai conseguir fazer com que essa caneta fique flutuando no ar e você, no seu cérebro, a sua mente domesticada, fala assim, eu não concordo com isso, eu não acordo para isso, isso é um mistério para mim. E aí você observa aqui, isso eu falei de uma coisa prática, física, mas o que mais nos faz nos transformarmos como seres humanos é exatamente a questão de nós lidarmos com a coisa psíquica, a coisa espiritual, a coisa do comportamento, a coisa de lidar com as situações da vida a partir do nosso mundo interno, porque é a partir do nosso mundo interno, dessa nossa ideia interna, do nosso sonho interno que a gente consegue enxergar o mundo também. Porque é a partir desses sonhos internos, desses julgamentos, desses acordos que nós estabelecemos. Por exemplo, a gente fez um acordo lá. Eu assumo um acordo que para pessoa rica é quando tem R$1 milhão. Ou eu assumo um acordo que pessoa rica mesmo é quando tem 10 milhões de reais. Ou eu assumo um acordo que a pessoa rica é quando está com uma mulher bonita, que todo mundo olha assim e fica, nossa, que maravilha. Eu assumo um acordo que realmente eu estar feliz é eu ter casa, dinheiro, roupa lavada e pessoas fazendo massagem todo dia e sorrindo todo tempo. É os acordos que a gente assina. É o que você está acordando, o que você está assumindo como compromisso para você. E esse compromisso que você assumiu, ele está realmente te levando a ser uma pessoa melhor, uma pessoa que tem uma conexão, como foi dito no início, tolteca, de que você está sendo feliz e pleno nessa sua luz e nesse seu amor puro, ou está deixando você ficar cada vez mais fraco, para baixo, desanimado, com tantas sensações de fracasso? Pois é, né? Então a gente precisa, sabe, rever os acordos, né? Alguns foram colocados na gente e funcionam no nosso piloto automático, né? Assim, sem que a gente tenha, sabe, assim, né? Não entende por que determinadas coisas na vida não está dando certo e tal, né? São esses acordos que foram criados lá atrás, né? E é bem interessante porque essa coisa do automático, né? Se a gente pedir para o nosso amigo internauta aí cruzar os braços, assim, cruzar os braços, ele vai ver que tem um braço que está em cima e outro que está embaixo. E ver, observando qual é esse braço. Por exemplo, no meu caso, o braço que está em cima é o braço direito. Aí você pede a pessoa, agora inverta a posição do braço, para você ver. Observa a sensação, como é que fica diferente. Só nesse simples ato de descruzar o braço. A gente aprendeu que cruzar os braços é dessa forma. É domesticado. Tem pessoas que cruzam assim, com o direito por cima, e tem outras pessoas que é o esquerdo por cima. E isso é uma domesticação que a gente levou tempo para a gente programar o nosso corpo. Assim como a gente foi aprendendo a andar, a falar, a pensar as coisas, a gente programou também até os nossos trejeitos. Os nossos jeitos de comunicar, a gente está muito domesticado, porque depois a gente passa a ser o nosso próprio juiz, né? Isso. Ah, exatamente. Depois a gente vai ver isso. Só que agora a gente vai fazer um intervalo, tá? A gente volta daqui a pouquinho.